Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vai fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso. A gente contar com bastante ferimentos, vai precisar se conduzir no hospital, tá ok? Bom, estamos de ronda aqui atrás do agressor. Central guarda no local. O bom manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. Meu nome é Sara, eu tenho 19 anos, sou aluna da Fafidam. Eu quis participar porque isso é algo muito dolorido na minha mãe e em mim, principalmente porque ela sofreu agressão do meu pai. Eu sei de algumas coisas porque ela não quis entrar em detalhes, porque ela achou que ia prejudicar muito mais. Eu sei de coisas que a minha avó me falou. Uma vez ela trabalhava para uma casa de família e ela estava demorando para chegar em casa. Meu pai foi atrás dela porque achava que ela estava com outro homem, estava traindo ele, e pegou ela no meio da rua e bateu nela. Bateu nela no meio da rua. Minha mãe só não apanhou mais porque o meu tio vinha do trabalho e encontrou ele batendo na minha mãe, em frente aonde a minha mãe trabalhava. Teve uma vez também, enquanto eles estavam separados, ele foi na minha casa, atrás da minha mãe, e não encontrou minha mãe. Eu era criança, eu era pequena, acho que eu tinha a idade do meu filho, uns 3 anos. Ele não encontrou minha mãe em casa e eu estava deitada na rede e ele me chutou, porque não encontrou minha mãe em casa. Minha mãe, ela sofreu muito, passou 7 anos com meu pai apanhando, tanto que hoje em dia ela tem um problema no olho. Ele tirou a retina da minha mãe do canto. A minha mãe, ela não quis entrar muito em detalhes como foi que ele acabou tirando, mas eu creio que tenha sido de murro. Tenha dado muito na cara dela, porque ele era bem agressivo, principalmente quando ele usava coisas ilícitas e bebia. Então ele descontava na minha mãe. Além dele trair ela e achar que ela também ia trair ele. Então era algo que enfurecia ainda mais ele. Ele quase me mata também, de tanto me dar remédio para dormir. Porque ele dizia que eu dava muito trabalho à noite. Aí a minha avó me tirou de dentro de casa, porque tinha medo dele me matar. Ela chegar qualquer dia em casa e me encontrar morta, de tanto ele ter me dado remédio. Eu diria que ela foi muito forte, porque ela passou por tudo aquilo, a família sabia, a família era conivente, e ela passou por tudo aquilo
mesmo todo mundo vendo, foi calada. E se naquela época ela tivesse tido coragem para poder denunciar, ela não teria tido tantas marcas hoje em dia, porque ela ainda é muito machucada com isso em relação ao meu pai. Oi, eu me chamo Camila, tenho 37 anos. Eu fui vítima de violência doméstica durante 15 anos. Eu casei muito jovem e desse casamento eu tive 3 filhos. Sofri e vivi vários tipos de violência, desde física, psicológica, violência moral. E o despertar é difícil, porque a gente, quando tem filho, e no meu caso, era proibida de trabalhar, e proibida de estudar, e proibida de ter amigos, e proibida de sair, e às vezes proibida de ir à casa da minha mãe, proibida de usar determinados tipos de roupa, maquiagem, enfim, a proibição era o foco da minha vida. Era viver fazendo o que ele queria que eu fizesse, me moldar aos gostos dele, né? O que era bem difícil, porque cada vez as proibições aumentavam mais e a minha independência ela não acontecia, né? Então é difícil se libertar dessa situação. Precisa, depois de sair, fazer acompanhamento psicológico para que a gente consiga viver, aprenda, na verdade, né, a viver. Quando se passa muito tempo presa, quando se passa muito tempo encurralada e de repente você se vê no mundo, às vezes é natural que a gente se sinta perdida. Eu tinha muita vontade de estudar, eu sempre fui uma pessoa que queria estudar, que queria ter a minha profissão, né? E a partir disso e com todas essas proibições de que eu era assujeitada, eu comecei a trabalhar em casa, né? Aprendi pela internet a fazer bolos, salgados e doces, e era assim que eu me virava enquanto eu estava casada, mesmo sem o apoio dele, né? Ele não me proibia de trabalhar em casa, mas ele não me apoiava e muitas vezes ainda gastava do pouco que eu ganhava. Então eu pedi medidas protetivas. Essas medidas protetivas elas demoraram muito. Eu pedi em 2018 e aí veio sair o ano passado a documentação. Então, assim, depois de muito tempo, quando já nem se... Assim, o fluxo da vida já era outro. Ele já não me perseguia mais, ele já não me importunava mais. Então, a justiça nesse caso é bem falha, pelo menos no meu. Foi muito demorado, foi muito angustiante. Eu realmente não estive protegida, né? Porque a gente faz o BO, mas precisa que a justiça também faça parte dela, né? E essa parte é a mais difícil devido à demora. Então, a medida protetiva era de 6 meses. E aí eu aceitei o ano passado ficar os 6 meses, mas só para não perder, né? Porque no foco mesmo, no auge de quando eu precisava mesmo, de quando eu estava aflita, amedrontada e era ameaçada, eu realmente não tive nenhum resguardo por parte da justiça, né? Hoje eu já consigo externalizar e falar sobre as minhas vivências, mas não é fácil, né? É todo um processo de cura, é muita terapia, se reconhecer como mulher, como pessoa, como mãe, como estudante, né? Então, eu quero deixar um alerta para todas as mulheres que estão vendo esse vídeo, que observe as ações dos parceiros de vocês. Quanto mais cedo vocês conseguirem identificar situações onde a violência esteja presente, mais fácil vai ser de vocês não seguirem adiante com esse relacionamento, tá certo?
Eu agradeço a escuta e se você está passando por esse tipo de situação, eu espero do fundo do coração que você consiga se libertar e que você saia o quanto antes dessa situação tão difícil e tão triste que é a violência doméstica. Olá, me chamo Cibele, sou aluna da Fafidam. Vim falar um pouco sobre a minha história. Durante muito tempo foi bastante difícil para mim falar sobre isso, mas hoje eu consigo falar abertamente e vejo como uma oportunidade de ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas e não têm coragem de falar, até mesmo de quebrar esse ciclo. Eu não vivi a violência doméstica diretamente, mas eu convivi com ela diariamente e para mim foi muito difícil quanto criança. E hoje, adulta, conviver com as lembranças, né? A minha mãe e meu pai, eles viveram durante muito tempo juntos e eu vi a minha mãe sofrer durante todo esse tempo. E eu quanto criança, me perguntava por que ela vivia nessa situação, por que ela se sujeitava a isso. E eu acredito que seja os questionamentos de todo mundo que vê de fora, né? Mesmo eu criança, eu encorajava muito ela a tomar uma decisão, a denunciar, e não era fácil. E hoje eu entendo o quão difícil é a gente sair disso, mas ao conversar com ela, hoje em dia a gente conversa muito abertamente, e ela me fala que ela sempre se sentia como culpada. No final, ela sempre sentia que ela poderia ter feito diferente, que a culpa era dela e nunca dele. E não era bem assim, né? Hoje eu falo com meu pai, mas eu não convivo com ele. Mas tenho todas as lembranças de tudo que a gente passou durante todo esse tempo que eles viveram juntos. Não foi fácil para mim, enquanto criança, superar os traumas e viver com isso, porque era algo que acontecia recorrentemente. Então, quando chegava o final de semana, que eu sabia que ele ia beber, me causava aquele pavor, aquele temor, o medo de saber que ele ia chegar em casa, ele ia agredi-la, que ele ia agredir verbalmente, psicologicamente, ia ser toda aquela, de certa forma, uma tortura. E para mim era agoniante quando chegava o final de semana, porque ele nunca abdicou da bebida, ele nunca viu a bebida como um problema, ou mesmo ele como um problema, ele sempre colocou a culpa na gente. De certa forma, ele se via como uma pessoa injustiçada, de certa forma, sabe? Então, pra gente lidar com isso no outro dia era muito difícil. Então, eu via por várias e várias vezes quando ele a agredia, quando ele rebolava a comida fora, quando ele maltratava o meu irmão, que não é filho dele biologicamente, é de um outro relacionamento. Então ele sempre colocava minha mãe como uma culpada. E minha mãe nunca tinha coragem, ela sempre tinha a esperança que ele fosse mudar, ou que ele nunca faria algo de muito grave com ela, o que a gente sabe que não é verdade. Que a violência, ela pode acontecer sim, ela acontece, seja verbalmente, seja psicologicamente, e acontecia, e ela não havia. E pra mim, quando criança, era muito difícil lidar com isso, porque eu, simplesmente na minha cabeça, eu queria que aquilo sumisse, ele sumisse, aquela realidade que eu vivia desaparecesse. Então, pra uma criança querer que a sua família desapareça, eu acho que é algo muito sério para ser levado em questão. E ao contar, até chega a vir na cabeça as memórias ruins. Mas hoje eu lido melhor com isso. Eu não queria aprofundar, não vou aprofundar todos os detalhes, todos os episódios que aconteceu, porque foram bastantes. Mas esse vídeo é mais como para encorajar as pessoas que passam por isso e que não têm coragem de quebrar esse ciclo. Denunciem, busquem ajuda, busque pessoas em que vocês confiem para tomar uma decisão, porque não é fácil, mas é necessário. A violência contra a mulher, ela acontece devido a uma questão de desigualdade de gênero. Está como um dos principais fatores a desigualdade de gênero, né? É preciso que a gente entenda e desnaturalize
problematize que a desigualdade de gênero e a violência de gênero, né, como um fator determinante, está no sistema patriarcal. E é que está todo o tempo preconizado por questões atreladas e atravessadas dessa hierarquização que há entre homens e mulheres, né? Então, assim, para que a gente compreenda o que é essa violência de gênero e onde está essa questão da desigualdade, por que é que ela acontece, a violência contra a mulher, é necessário a gente compreender o sistema patriarcal em si. O sistema patriarcal, ele está muito voltado para essa questão cultural e tradicional de exploração e controle. Todo o cotidiano entre homens e mulheres estão pequenos detalhes que reforçam essa desigualdade e esse atrelamento do que é ser homem e do que é ser mulher. Por exemplo, quando nós nascemos, já colocamos um lacinho no nosso cabelo, é menina, é menino. Há uma diferenciação. O que Joana Scott vai dizer como bipartição de gênero. Uma bipolaridade. O que é ser homem e o que está entre o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Então, toda essa categorização de menina, menino, menina faz isso, menina faz aquilo, ela é reforçada no nosso cotidiano, na literatura, na música, nas amizades, nas relações afetivas, sexuais. Então, as pessoas, quando elas nascem, elas são reforçadas por essas culturas que repartem e limitam o que é de menino e o que é de menina, o que é ser mulher e o que é ser homem, e elas vão automaticamente internalizando esses padrões, né? Então, por isso que há um reforço categórico, cotidiano e tão claro na cultura de o que é ser homem e do que é ser mulher, e há uma necessidade de reforçar e padronizar isso. Então a gente tem aqui uma necessidade urgente de desmistificar essa bipartição, né? Porque existe uma do que é ser homem e do que é ser mulher, que a Joana Scott diz. Enquanto a gente reforçar esses limites do que é ser homem, do que é ser mulher, estando inserido dentro de um sistema patriarcal que hierarquiza essas relações, vai haver a desigualdade de gênero e, por consequência, a violência contra a mulher, que é muitas vezes reforçada por essa tradição de exploração e controle. Não significa dizer que, durante as relações cotidianas, as mulheres elas não queiram estar naquela posição de mulher, ou que elas não queiram assumir determinados comportamentos que caracterizam ela como tal. O que significa dizer é que, por mais que elas assumam determinados papéis e padrões que são reforçados desde quando elas se entendem por gente, quando elas nascem, elas acabam inconscientemente aceitando certos tipos de comportamentos que atrelam a ela um tipo de limitação ou algum tipo de exploração e dominação. Eu sou Mazé Amâncio, eu sou mãe de 4 filhas, tenho 45 anos, nasci e cresci aqui em Limoeiro, né? Sou limoeirense. Eu tenho muitas histórias de violência para contar. Meus 45 anos que hoje tenho, eu passei por muitas situações difíceis. Minha primeira violência eu sofri quando eu ainda era uma criança. Eu não fui estuprada, mas eu sofri um abuso sexual de uma pessoa da minha família, que para mim foi muito difícil de superar. Até hoje eu tenho que olhar para a pessoa e a minha família, ela nunca soube, quando ela soube fazia muito tempo.
e ficou por isso mesmo. Eu só tinha aproximadamente uns 12 anos de idade. Os meus pais, eles são do interior. Eu nasci no interior de Limoeiro, eu sou da Gangorra. E quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu vim estudar em Limoeiro, porque na escola que tinha na minha comunidade, não tinha mais a série que eu precisava fazer. Eu vim para Limoeiro para fazer a 3ª série, eu só tinha 10 anos. Eu vim morar com a minha avó e 2 anos depois os meus pais resolveram construir uma casa, e era pertinho da casa da minha avó. E eu às vezes fazia esse trajeto, e logo que a minha mãe começou a construir essa casa, os meus pais, minha mãe às vezes me deixava sozinha em casa. E aí essa pessoa da minha família, ela ia lá e ele dizia para mim deitar no chão. Ele deitava em cima de mim e fazia eram atos obscenos, mas que eu não sabia como reivindicar essa situação. E aí durante algum tempo aconteceu algumas situações como essa. Mas eu continuei morando na casa da minha avó e logo em seguida, algum tempo depois, eu vim morar de volta com a minha mãe. Eu só tinha 13 anos quando a minha madrinha, ela pediu para os meus pais para me levar para uma festa, e nessa festa eu conheci um rapaz. Eu era muito tímida e era aquela garota dos matos mesmo, né? E aí ele me chamou para dançar, eu insistiu e a minha madrinha falou assim, vai lá. Aí eu fui. E aí eu não sabia que esse rapaz, ele morava perto da minha casa. Ele morava entre a casa da minha avó e a casa da minha mãe. Certamente ele já teria me visto passando por ali, mas eu não sabia disso. E aí ele conseguiu descobrir onde era a casa da minha avó. E uma certa noite ele chegou por lá. E aí quis puxar a conversa comigo e com a minha avó, e a minha mãe também estava lá, e eu fiquei tentando sair daquela situação, mas a minha mãe, ela faz parte de uma geração que criou as filhas mulheres, digamos, eu sou a única mulher, né, filha da minha mãe, mas ela tinha essa mentalidade que a filha era para casar, então achou que ele fosse um bom rapaz, e eu não queria namorar, eu sempre dizia que queria estudar, para um dia poder ajudar os meus pais. Mas aquele rapaz, ele foi tão persuasivo que ele foi insistindo, ele ia rotineiramente na casa da minha avó, na casa da minha mãe, e aí começou um relacionamento que eu não queria, mas por uma insistência eu fui sendo conduzida por aquela pessoa. E aí, esse foi o meu primeiro namorado, eu era muito inocente. E aí ele pedia à minha mãe, deixa eu levar ela para casa da minha irmã. E ele me levava. E aí começou a ficar mais sério. Porque, como ele foi meu primeiro namorado, ele tirou a minha virgindade. Eu não sabia até então o que era aquilo, porque os meus pais não conversavam sobre isso comigo. E aí, a partir daí, começou uma sequência de ciúmes. Ele fazia muitas coisas que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, porque os meus pais, eles têm 47 anos de casado. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, ele nunca encostou um dedo no fio do cabelo da minha mãe. E aí aquele homem começou a me tratar de uma forma que eu desconhecia, mas eu já estava dentro daquele relacionamento, eu não tinha força para sair daquele relacionamento. Eu não sabia, eu tinha medo dele. Ele começou a fazer sessões de tortura comigo, porque ele tinha um ciúmes de mim que ele queria que eu dissesse, por exemplo, com quem eu estava traindo ele, com qual coleguinha da escola. E ele me vigiava na escola, ele ia para a escola, ele ficava lá, eu achava que estava vendo uma parede, uma coluna, eu estava vendo uma pessoa atrás da coluna. Então ele ia para a escola para ver com quem eu conversava, ele dizia que não era para mim ter amigos, que não era para mim ter amigas. Ele fazia vários tipos de ameaça, mas a minha família não sabia de nada disso. E aí ele dizia assim para mim, você já ouviu falar de um tipo de tortura que fazem para que os bandidos digam que eles
confessaram o crime? Eu falei, não. Pois é, os bandidos, os policiais colocam um saco na cabeça e fazem com que a pessoa diga o que ela fez. Ela é torturada até dizer. Eu falei, não, nunca ouvi falar sobre isso. E aí, quando ele me levava com autorização da minha mãe para ir para a casa de uma irmã, algo do tipo, e posteriormente ele alugou uma casa, né, uma casa apenas com um quadrado, com um quarto e, digamos, uma entrada. E ele me levava para essa casa e ele me torturava, ele colocava travesseiro na minha cara. Ele colocava o travesseiro, me sufocava e dizia assim, eu vou ficar um tempo com você aqui, eu vou lhe sufocar até você dizer com quem você me traiu. E ali eu ficava me debatendo, tentando sair daquela situação e não conseguia. Coisas piores ele chegou a fazer. Ele comprou uma arma no mercado clandestino. E um dia ele falou assim, olha, sobe aí na garupa da moto, da bicicleta, sei lá, nem lembro na época. Vou te levar ali. Para onde você vai me levar? Eu vou te levar ali. Não se preocupe, não. Quando chegou num lugar assim bem escuro, nos bairros afastados aqui de Limoeiro, ele dizia, agora você vai me dizer com quem você me traiu, porque eu tenho uma arma aqui, ó. Ele fazia assim, estava dentro de uma pochete. Você vai me dizer com quem é que você está me traindo. Eu falo, olha, se você me trair, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou levar você lá para cima da serra, vou raspar a sua cabeça e rasgar a sua roupa e vou lhe deixar lá. E eu chorava tanto, eu chorava muito. Mas eu não podia dizer para ninguém na minha família que eu estava passando por aquilo, porque as torturas, elas não deixavam marcas. Era travesseiro na cara, era algo que ele fazia que ele mesmo explicava que quando você segura no pescoço, em alguma posição aqui, você consegue fazer uma separação, que a pessoa fica sem oxigênio, mas ela não morre. Quando ele solta, você volta a respirar. Mas durante alguns momentos você pensa que realmente vai morrer. Mas aquilo não tinha marcas no meu corpo. Não tinha nada. Eu não podia dizer. A minha mãe, ela achava que ele era a melhor pessoa no mundo. A minha mãe, ela tinha uma espécie de veneração por esse homem. Sabe, ele era tratado na minha casa porque ele passou um tempo, inclusive, os meus pais me convidaram ele para morar com a gente. Ele era tratado como alguém da família, como um filho pela minha mãe. Mas a minha mãe não sabia de nada que ele fazia comigo. Porque ele dizia que se eu contasse, ele me matava. Isso durou dos 13 anos, até os 17 anos, quando eu engravidei. E aí, parecia até que as coisas iriam melhorar. Mas elas só pioraram. Porque aproximadamente ao mês que eu engravidei, como a gente andava sempre na casa da família, as irmãs faziam festas e a gente sempre ia na casa das irmãs dele. Então, a casa das irmãs dele era frequentada por médicos, por pessoas da sociedade aqui de Limoeiro. E aí, ele cismou em dizer que, quando eu descobri que eu estava grávida, né, ele fez algumas contas lá na cabeça dele e disse que a minha gravidez tinha sido exatamente no mês tal, que tinha acontecido tal festa, que fulano estava lá. E aí ele atribuiu a minha gravidez a um homem que simplesmente eu vi nesse dia, que não tive nenhuma conversa com ele, não tive nada. E aí ele passou 9 meses me torturando para me dizer quem era realmente o pai do filho que eu estava levando na barriga. Aí ele dizia que quando nascesse ele ia fazer o DNA. Eu disse, você pode fazer. Você pode fazer, não tem problema nenhum. E durante a gravidez aconteceu várias situações em que ele fazia torturas para mim, por exemplo, ficar com muito medo. Ele me colocava na garupa da moto, corria muito comigo grávida. E aí ele mandava, desça agora, desça.
Aí ele ficava jogando a moto em cima de mim, sempre para me dizer quem era a pessoa com quem eu traía ele, sempre dizendo que eu tinha alguém que eu traía ele, que eu tinha que dizer quem era essa pessoa. E aí, quando a minha filha estava com aproximadamente 1 ano e 4 meses, eu consegui me livrar desse monstro. Eu voltei para a casa da minha mãe. Aconteceu uma situação bem complicada entre a gente e eu simplesmente voltei para a casa da minha mãe. E a minha filha, ela foi, além da tortura psicológica, da violência psicológica, da violência física que eu sofri, a minha filha, eu sofri também a violência financeira, porque ele nunca sustentou minha filha. Ele nunca deu nada para minha filha. Com 18 anos de idade, 19 anos de idade, eu tive que trabalhar para sustentar minha filha. E aí, eu tive que parar de estudar, né? Com 18 anos, quando eu terminei o meu 2º ano do ensino médio, foi quando eu fiquei grávida, aí eu parei de estudar. Não pude mais estudar. Fui trabalhar para sustentar minha filha, porque ele nunca deu nada para minha filha. Ele nunca deu alimento, ele nunca deu escola, ele nunca deu remédio, ele nunca deu nada. Até o dia de hoje. A minha filha hoje tem 27 anos. Mas ele foi só o homem que abusou e fez um filho em mim. Somente isso. Ele nunca fez mais nada que isso. Meu sonho era melhorar a vida da minha família. E eu era uma excelente aluna. Os meus professores sempre gostaram de mim. Eu sempre fui uma das melhores alunas da sala. Sempre. Mas eu tive que parar os meus estudos para trabalhar, para sustentar minha filha. Isso foi... O que sobrou desse relacionamento foi a minha filha. E aí, quando já estava com algum tempo de separada desse homem, apareceu um outro homem na minha vida. Foi pouco tempo. Quando ele apareceu, era como se fosse alguém que fosse realmente me ajudar, sabe? A gente se conheceu exatamente por causa desse vínculo de trabalho. Foi ele que me ofereceu essa oportunidade de trabalho. E nessa oportunidade de trabalho, a gente começou a se relacionar. E esse relacionamento durou 16 anos. 16 anos que foram 16 anos dentro da igreja evangélica. Nosso relacionamento, ele estava pautado pelas leis, pelos dogmas que a igreja nos impõe, né? Nós mulheres, quando a gente está na igreja, quando a gente vai para a igreja, a gente começa a fazer tudo porque nos ensinam que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente sofre abusos, situações desse tipo, a gente continua lá porque é a vontade de Deus. E a gente tem que lutar para salvar aquele casamento.
É responsabilidade nossa, de nós mulheres, na igreja, lutar para salvar um casamento muitas vezes falido. E aí desse casamento foram 3 filhas. 3 filhas que nós tivemos. E durante todo esse tempo, eu praticamente não tive vida, porque eu fazia tudo o que esse homem queria. Era ele que dizia o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente trabalhei esses 16 anos para criar minhas filhas e nunca fiz nada que eu dissesse, eu vou fazer isso aqui porque eu quero, porque eu estou com vontade de fazer. Não, era tudo para agradar esse homem e para sustentar esses filhos. Tudo. Ele era muito ciumento. A gente tinha uma diferença de idade muito grande. Eu tinha 20 anos e ele tinha 43. E aí, tudo que eu fazia era cronometrado. Se eu fosse numa esquina, eu tinha que dizer o que eu ia fazer, com quantos minutos eu tinha que voltar, para onde eu ia. Eu não tinha telefone celular, eu não tinha rede social, não tinha nada. Tudo era nosso. Era de nós dois, não tinha nada que fosse meu. Inclusive, tudo que a gente construiu durante a nossa vida toda, nada era meu. Era tudo dele, porque por mais que eu quisesse sair daquele relacionamento, eu não conseguia, porque o menor nome que eu recebia era de endemoniada, porque eu estava querendo fazer algo que não era a vontade de Deus. Eu estava inventando aquelas coisas, era tudo mentira minha. E aí eu era vigiada 24 horas por dia. Eu não podia conversar com ninguém, eu não podia ter amigos. Foi uma vida inteira sem amigos. Os meus amigos são os meus pais. Eram os meus pais, eram as únicas pessoas da minha família que muitas vezes foram até chotadas na minha casa. Ele era uma pessoa muito difícil. Ele era uma pessoa muito difícil. E aí a religião, ela só piorou a situação. Porque eu carregava um jugo muito pesado. Estudar, jamais. Eu quis estudar. Depois de mais de 10 anos sem estudar, eu fiz o vestibular para o curso de letras e entrei na Fafidam. Mas eu fui proibida de vir para as aulas. Eu tinha que escolher. Entre os meus filhos ou estudar. As minhas filhas, né? Porque eu só tenho filhas. E eu escolhi as minhas filhas. Eu escolhi as minhas filhas e não me arrependo disso. Porque eu realmente tenho uma grande responsabilidade. Quando você põe filhos no mundo, você tem que ter essa consciência que você tem essa responsabilidade. Elas não escolheram vir ao mundo. Eu que escolhi colocá-las aqui. Então, mas o pior estava por vir ainda.
Porque esse meu segundo marido, ele fez algo que até então tudo que ele fazia dava para superar, sabe? Você vai sempre acreditando que Deus vai transformar aquele relacionamento. E você acha que as coisas vão mudar. Um dia as coisas vão mudar. Mas um dia ele cometeu algo muito terrível. Ele cometeu com a minha filha. E aí, com os filhos da gente é diferente. Até quando é com a gente ainda suporta. Porque eu suportei tudo isso calada. Minhas filhas não sabiam que eu passava por essas coisas. Nunca minhas filhas soube que eu passava. Eu sempre fazia um papel na minha casa, na minha família, no meio das pessoas da sociedade, que era um casamento muito feliz. Mas quando foi com a minha filha, aí não deu. O meu mundo, ele desabou. Eu perdi o chão, eu perdi tudo. Perdi tudo literalmente, porque a partir daí eu fui perdendo tudo mesmo. Eu tive depressão, eu perdi tudo que eu tinha construído durante vários anos, eu perdi tudo e eu engravidei novamente. Porque eu não conseguia sair desse relacionamento. A igreja não deixava, as pessoas não deixavam. Eu não conseguia, eu não tinha dinheiro, eu não tinha liberdade financeira. Durante todos esses anos eu fui entulhida, eu fui fechada para fazer qualquer coisa, exatamente para mim nunca ter essa liberdade, entendeu? Porque a pessoa, quando ela não tem liberdade para se manter e manter os seus filhos, ela fica sujeita a viver nesse mundo de violência, essa violência imposta pela outra pessoa, que você não tem, é um ciclo vicioso, você não consegue sair daquela situação. As pessoas que estão fora, elas nos julgam, pensam que é muito fácil. Pensar, você vai ali e faz uma denúncia, mas não é. Não é assim, gente. E aí eu terminei indo parar em outra cidade, que não era a minha cidade, longe da minha família. E aí quando a minha filha completou 1 ano, eu consegui sentir minhas forças voltando novamente. Eu falei, vai ser agora, eu vou me preparar e eu vou voltar para minha cidade, eu vou eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer faxina, eu vou fazer qualquer coisa para viver, mas eu não vou mais viver nessa situação. E aí eu decidi voltar. Eu decidi voltar e coloquei as minhas 4 filhas dentro da casa dos meus pais. Mas eu voltei para Limoeiro. E eu comecei a ir atrás de emprego, comecei a ir atrás de trabalho, eu comecei a fazer. Uma amiga me apoiou e me disse, mas faz esse curso de manicure, eu fui fazer. Mas faz esse curso que vai ter, na época era pelo Senac, eu fui fazer. E aí eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra. E ele me ameaçando, eu recebi ameaça de morte, eu procurei a Secretaria da Mulher, eu fui para a delegacia, eu denunciei, eu fiz várias coisas. Mas nada dava jeito. Mas eu não parei, eu avancei. Eu comecei a fazer coisas de doces, eu comecei a fazer meus doces, eu abri um delivery, eu comecei a entregar na casa das pessoas, eu comecei a fazer algo para a minha vida mudar, porque eu precisava manter as minhas filhas e eu não podia viver naquela situação. Então eu tinha que fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Por mais que ele me humilhasse, dissesse que aquela vida não era para mim, que as minhas filhas não mereciam passar por aquilo, que eu tinha provocado tudo aquilo, mas eu comecei a me ver de outra forma. Não fui eu que provoquei.
Não fui eu que provoquei, não fui eu que fiz, eu não sou essa pessoa. Eu sei quem eu sou agora. E eu vou lutar. Mesmo com ameaças, com humilhações, eu consegui superar. Eu voltei a estudar. Às vezes, eu passava de bicicleta aqui na frente da UES. Gente, parece tão simples estudar, né? Parece simples demais. Mas para mim era uma coisa muito difícil. Eu passava com as sacolinhas para fazer minhas entregas de doces, de brownies aqui. Muitas vezes eu ia deixar aqui nesse trailer. Eu passei vários anos fornecendo aqui para esse trailer meus brownies. E aí, quando eu passava, eu estendia a minha mão assim e dizia: um dia eu ainda vou estudar nessa universidade. Eu fiz Enem 3 vezes, mas nenhuma vez eu consegui entrar. Não porque a minha nota não dava, porque eu sabia que eu não tinha condições de trabalhar e sustentar 3 filhas. Mas aconteceu tanta coisa. E hoje eu estou aqui. Vou fazer 46 anos no próximo mês. Já cursei 2/3 do meu curso de letras português. Tenho uma filha fazendo letras em inglês. Tenho uma filha fazendo educação física no IFCE. Tenho uma filha que acabou de fazer o Enem e ficou em primeiro lugar em arquitetura. Parece inacreditável isso, sabe? E hoje me casei novamente pela 3ª vez. Tenho um marido maravilhoso que me ama, que me respeita, que me trata como eu acho que eu realmente mereço, sabe? Tenho 4 filhas lindas. Minha filha menor, a Sara, sempre vem aqui na universidade comigo e muito estudiosa, muito fofa. E é isso, eu acho que talvez se eu partisse hoje, eu acho que eu partiria feliz. Porque eu acho que já consegui fazer muitas coisas que eu gostaria de ter feito. Mas penso que ainda vou passar muito tempo por aqui e realizar muitas coisas ainda. Ainda vem por aí o mestrado e o doutorado, se Deus quiser. Boa parte do meu dia eu passo dividido entre a minha casa e a Fafidã. E eu realmente gosto muito de estar aqui.
é onde eu queria estar. E assim, eu valorizo cada coisa dessa que tem aqui, sabe? Por mais que as pessoas vejam muitas coisas que estão faltando, mas eu não sei porque eu só consigo ver as que já tem. As que estão faltando, eu acho que a gente vai conquistar. Mas as que tem, eram as que eu realmente queria. E hoje eu tenho, hoje eu estou aqui. Posso me sentar numa cadeira, numa sala com ar-condicionado, assistir uma aula com professores e professoras maravilhosas. E todos os desafios que vêm, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu vou conseguir superar esse desafio? E aí o meu marido disse assim, você vai. Vamos, eu estou junto com você. Isso, gente. Tem uma família que lhe apoia, ter um marido que lhe apoia faz toda a diferença. Eu não estou aqui para dizer que eu consegui essas coisas sozinha, entendeu? Mas foram muitos anjos que Deus colocou no meu caminho, muitas pessoas maravilhosas. E por mais que tenha sido muitas situações difíceis, muitos traumas, mas hoje eu estou aqui para falar que você tem que dizer um não para a violência. Por mais que pareça que você não vai conseguir, que seja difícil, muito difícil, mas você tem que renunciar tudo e você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que descobrir a pessoa que você é. Não dá para viver à margem de alguém. Não dá para viver sendo a pessoa que as pessoas acham que você é. Você tem que mostrar quem realmente você é. E hoje eu estou me reconstruindo como mulher, como pessoa. E é isso. É por isso que eu não posso desistir, entendeu? Eu não tenho o direito de desistir. Não tenho direito, porque as minhas filhas, elas estão se espelhando em mim, eu tenho certeza.